Você já parou para pensar se realmente conhece toda a história da criação? E se existisse um manuscrito antigo, escondido por quase 2000 anos, que revela detalhes que Gênesis nunca contou? Um livro que descreve como o céu foi estruturado, o exato momento em que os anjos surgiram e os eventos cósmicos que moldaram nossa realidade antes mesmo de Adão respirar pela primeira vez. Hoje vamos mergulhar fundo no livro dos Jubileus, essa narrativa de origem oculta que poucos conhecem. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre as origens do mundo e o papel da humanidade no plano divino. Nas profundezas das cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, enterrado em completa escuridão por quase 2 milênios, jazia um segredo, um manuscrito escondido da humanidade até a chegada do século XX. Este documento conta uma história que você pode pensar que conhece, mas contém detalhes que vão te surpreender completamente. Estamos falando do livro dos Jubileus, a contraparte oculta da Bíblia. Imagine descobrir um texto que recontasse os capítulos iniciais de Gênesis, alegando ser ainda mais antigo que a própria Bíblia. Um manuscrito onde anjos observam cada movimento seu, onde o tempo se move em padrões rígidos de 7 anos, e onde o calendário celestial controla toda a existência no nosso planeta. Isso não é ficção inventada, isso é o que Jubileus oferece. Os manuscritos do Mar Morto trouxeram de volta esse texto esquecido, um que havia desaparecido da consciência ocidental por mais de 500 anos. Cristãos etíopes o preservaram como escritura sagrada, enquanto o resto do mundo praticamente esqueceu sua existência. Agora temos acesso para lê-lo novamente, e o que encontramos é simultaneamente estranho e magnífico. Abra as páginas de Jubileus e você entra numa realidade onde anjos transmitem a história sagrada para Moisés no topo do Monte Sinai. Uma realidade onde o patriarca Enoque recebe conhecimento astronômico de seres celestiais. Uma realidade onde demônios possuem nomes e funções específicas, onde o universo opera segundo mecanismos divinos e onde a liberdade humana existe dentro de limites estreitos. Então, quem escreveu este manuscrito enigmático? Estudiosos acadêmicos situam sua composição por volta do 2º século antes da Era Comum, durante uma época quando a identidade judaica enfrentava perigo da cultura grega. O escritor, cuja identidade permanecerá para sempre desconhecida, afirmou algo audacioso, que seu manuscrito continha informações mais antigas e mais genuínas que a própria Torá. Por que Jubileus desapareceu da maioria das tradições religiosas? A explicação repousa parcialmente em suas perspectivas inflexíveis. Jubileus permite espaço mínimo para modificação ou desenvolvimento. Seu calendário permanece eternamente fixado em 364 dias, precisamente 52 semanas, sem anos bissextos ou modificações. Suas regulamentações são eternas e inalteráveis. Para movimentos religiosos em expansão que necessitavam adaptação a épocas e locais frescos, tal inflexibilidade se transformou num obstáculo. A maioria das denominações cristãs se afastou de Jubileus durante a formação de sua Bíblia.
Professores religiosos judaicos igualmente o excluíram de seu cânon escritural. Unicamente na Etiópia ele perdurou como escritura, lido juntamente com Gênesis e Êxodo como verdade divina. Para todos os outros, transformou-se numa nota de rodapé interessante, um caminho não trilhado. Contudo, este livro se recusa a permanecer escondido. Os conceitos dentro de Jubileus influenciaram o pensamento dos essênios, aquela comunidade do deserto responsável por esconder os manuscritos do Mar Morto. Suas ideias ressoam na literatura cristã primitiva. Seus anjos e demônios surgem no folclore por todo o Oriente Médio. E agora, em nossa era atual, ele fala mais uma vez. Uma voz emergindo de uma civilização antiga com uma compreensão notavelmente diferente da realidade. Isto representa uma jornada para dentro de um manuscrito que reimagina o início do próprio tempo. Um livro sussurrando sobre anjos, mantendo registros universais de um mundo onde até suas menores ações foram inscritas nos livros celestiais. Um livro que não deveria ter sobrevivido, mas sobreviveu. O livro dos Jubileus antigamente ocupava uma posição de profunda reverência entre numerosas comunidades de fé. Na antiga Etiópia, continua sendo considerado como escritura sagrada, incluído em sua Bíblia, recitado em igrejas, examinado por sacerdotes. Entre os manuscritos do Mar Morto, cópias adicionais de Jubileus foram descobertas do que praticamente qualquer outro manuscrito, além da própria Bíblia hebraica. Este não era algum trabalho insignificante. Para certas comunidades, era leitura indispensável. Cristãos primitivos conheciam bem este livro. Líderes da igreja citaram dele, debateram sobre ele e ocasionalmente o apreciaram. Na Etiópia, nunca cessaram de vê-lo como divinamente inspirado. Lá eles se referem a ele como o Pequeno Gênesis, um suplemento ao livro inicial de Moisés, completando detalhes que a Bíblia omitiu. Então, qual é a razão de a maioria das Bíblias excluí-lo? A explicação nos traz ao centro de como livros sagrados são selecionados. Conforme o judaísmo se desenvolveu seguindo a destruição do templo, professores religiosos procuraram manuscritos que pudessem unir seu povo disperso. Jubileus, com seu rígido calendário solar, que contrastava com o lunar que a maioria dos judeus observava, tornou-se divisivo ao invés de unificador. Suas regras inflexíveis pareciam permitir espaço insuficiente para a interpretação rabínica. Para cristãos construindo sua fé emergente, Jubileus introduziu complicações diferentes. Suas leis elaboradas poderiam potencialmente confundir novos crentes, que foram instruídos que Cristo completou a antiga aliança. Sua representação dramática de anjos, executando o trabalho de Deus na terra, parecia permitir menos espaço para o papel distintivo de Cristo. Gradualmente, na maioria dos locais, passou de escritura para manuscrito antigo intrigante. Mas o que distingue Jubileus tão dramaticamente? Primeiro, a sua compreensão do próprio tempo. O livro separa toda a história em unidades exatas. Períodos de jubileu abrangendo 49 anos, compostos de 7 semanas de 7 anos cada. Cada ocorrência na história possui seu tempo designado, inscrito no céu muito antes de transcorrer na terra.
Então temos as tábuas celestiais, registros universais, mantidos por anjos contendo não apenas o passado, mas o futuro também. Em jubileus, nada ocorre por acaso. Cada nascimento, cada morte, cada conflito e acordo de paz acontece de acordo com uma programação divina estabelecida na criação. Mais notável é como Jubileus reimagina Gênesis. Ele suplementa conversas, insere cenas e clarifica motivações. Quando Adão e Eva experimentam sua queda, Jubileus nos informa quais animais perderam a fala como punição. Quando Caim assassina Abel, Jubileus fornece os nomes de suas irmãs que se tornaram suas esposas. As histórias reconhecíveis adquirem profundidade fresca, detalhe fresco e ocasionalmente interpretações frescas. Anjos assumem um papel significativamente maior que em Gênesis. Estão presentes na criação. Instruem humanos em habilidades e conhecimento. Executam punições e documentam todas as ações humanas. Um anjo, nunca identificado, mas frequentemente referido como o anjo da presença, narra a maioria do livro, dirigindo-se diretamente a Moisés. E há Mastema, uma figura notavelmente semelhante a Satanás, mas possuindo responsabilidades oficiais na corte de Deus. Ele testa humanos, apresenta acusações contra eles e comanda espíritos que criam problemas. Contudo, ele executa isto com autorização de Deus, dentro de limites rígidos. O mal em Jubileus serve o plano maior do céu. O livro se apresenta não como alguma revelação fresca, mas como a verdade mais antiga, conhecimento entregue a Moisés juntamente com a Torá, depois esquecido por eras até ser recuperado através deste manuscrito. Afirma ser mais antigo e mais genuíno que o próprio Gênesis. Esta afirmação audaciosa ajudou-o a adquirir seguidores, mas acabou causando que a maioria dos líderes de fé o mantivessem à distância. Contudo, ler Jubileus fornece uma janela para como certas pessoas antigas compreendiam seu mundo. Um universo de ordem impecável, onde até as estrelas e planetas viajam caminhos estabelecidos por Deus. Onde a liberdade humana existe, mas dentro de um grande design já finalizado no céu. Um mundo onde o próprio tempo possui significado, estrutura e intenção divina. Moisés, no Monte Sinai, mais uma vez. O livro dos Jubileus começa não com a criação, mas com Moisés ascendendo o Monte Sinai para receber a lei de Deus. Você pode acreditar que conhece este relato de Êxodo, mas Jubileus nos revela algo fresco que ocorreu naquela montanha. Enquanto Moisés permaneceu nos picos cobertos de nuvens, o anjo da presença aproximou-se dele com uma missão de registrar o que nenhum humano havia previamente ouvido. Preste atenção em tudo que revelarei a você nesta montanha, o anjo declara a Moisés, e inscreva num livro para que seus descendentes possam compreender que não os abandonei. O que emerge não é meramente a lei, mas uma recontagem de toda a história desde a criação até aquele momento preciso na montanha. O anjo clarifica que está lendo das tábuas celestiais, os registros universais de Deus, onde todas as ocorrências, passadas e futuras, estão inscritas. Através deste anjo, Moisés descobre a estrutura autêntica do próprio tempo. Não os meses lunares desorganizados que vagueiam pelas estações, mas o calendário impecável de Deus de exatamente 364 dias.
Este calendário divino divide o ano em 4 estações de 91 dias cada, exatamente 13 semanas por estação. Cada ano contém 52 semanas completas. Os dias perpetuamente caem na data idêntica a cada ano. Festivais nunca mudam ou se relocam. É impecável, imutável e, segundo Jubileus, o único calendário que Deus reconhece para marcar dias sagrados. Observe os dias, os meses e as estações. O anjo instrui Moisés. Se alterarem esta ordem, perturbarão suas estações, e os anos serão deslocados, e não observarão nem os festivais, nem os sábados em seu tempo apropriado. Aqui encontramos uma das afirmações mais notáveis de Jubileus, que empregar o calendário incorreto não é meramente um erro menor, mas um pecado universal que perturba a ordem divina. Aqueles que observam meses lunares ou outros calendários humanos cortam sua conexão com o tempo celestial. Suas orações e festivais não carregam significado, pois ocorrem nos dias incorretos. Isto pode parecer peculiar para sensibilidades modernas, mas para o escritor de Jubileus, o próprio tempo representava um campo de batalha. Comunidades judaicas seguindo o exílio babilônico enfrentaram pressão para abraçar métodos estrangeiros de marcar o tempo. O autor provavelmente percebeu isto como uma ameaça à sua própria identidade como povo de Deus. Ao afirmar uma origem divina para seu calendário solar, resistiram contra essas pressões. O anjo clarifica a Moisés que o próprio tempo começou com a criação, organizado em ciclos de jubileu, períodos de 49 anos, compostos de 7 ciclos sabáticos. Cada ocorrência na história cai dentro desta estrutura meticulosa. Os eventos são comparáveis a notas numa canção magnífica, composta por Deus antes do mundo começar. Mas há mais transcorrendo naquela montanha do que meramente uma lição de história. O anjo revela a Moisés que céu e terra estão presos numa luta universal. Forças de luz e escuridão lutam por almas humanas. Anjos do céu mantêm vigília sobre os justos, enquanto Mastema e seus espíritos atraem humanos a se desviarem da ordem impecável de Deus. Registre todas estas palavras que proclamo a você hoje. O anjo instrui Moisés, pois conheço sua rebelião e teimosia. O anjo percebe adiante para tempos, quando pessoas esquecerão o calendário autêntico, se misturarão com nações estrangeiras, violarão as leis de Deus. Este livro é destinado como uma solução, um caminho de volta à ordem impecável do céu. Então Moisés permanece na montanha por 40 dias e noites, registrando tudo que o anjo comunica, a história autêntica do mundo, as leis genuínas de Deus, o tempo perfeito de todas as coisas. E quando desce, transporta não meramente as tábuas de pedra, mas este livro também, Jubileus, o registro do próprio tempo. Nesta visão universal, a liberdade humana continua existindo, mas dentro de fronteiras estabelecidas há muito tempo. Selecionamos nossos caminhos, mas a forma da história segue padrões inscritos no céu antes do dia inicial aparecer. O tempo não é meramente momentos passando, mas uma estrutura sagrada, e existir em harmonia com ele significa observar o calendário autêntico de Deus revelado novamente através de Moisés na montanha. A criação reimaginada.
No início absoluto, Deus criou os céus e a terra. Assim começa Gênesis, com Deus sozinho produzindo luz da escuridão. Mas Jubileus nos apresenta uma cena diferente. Um universo já ocupado com anjos, observando enquanto Deus molda o mundo. Este não é um vazio silencioso e vazio. As cortes celestiais são abundantes com testemunhas do nascimento da terra. O anjo informa Moisés que no dia inicial, Deus criou os céus acima, a terra, as águas e todos os espíritos que servem em sua presença. Os anjos da presença, os anjos da santidade, os anjos dos espíritos de fogo, os anjos dos espíritos do vento, os anjos dos espíritos das nuvens, da escuridão, da neve, do granizo, da geada, os anjos do som, do trovão e relâmpago, os anjos dos espíritos do frio e calor. A criação se desenvolve durante 6 dias, como Gênesis nos relata, mas com anjos documentando cada ato divino, registrando-o nos livros celestiais. Deus não está meramente construindo um mundo, está fundando uma ordem universal com numerosas camadas, posicionando anjos sobre cada elemento da natureza, estabelecendo uma administração celestial para sustentar sua criação. No primeiro dia, Deus cria não meramente luz, mas os próprios anjos, arranjados em fileiras e funções rígidas. Alguns ficam diante do trono de Deus cantando louvores. Outros funcionam como mensageiros. Ainda outros supervisionam forças naturais, vento, chuva, estações e estrelas. Quando as águas se separam no segundo dia, anjos são designados para supervisioná-las. Quando a terra emerge no terceiro dia, anjos adicionais assumem suas posições. Para cada aspecto da criação, o céu fornece supervisores, guardiões e registradores. Nada transcorre por acidente ou sem supervisão. No quarto dia, quando Deus molda o sol, a lua e as estrelas, Jubileus adiciona algo essencial, o estabelecimento do calendário impecável de Deus. A jornada do sol pelo céu marca não meramente dias, mas um cronograma divino de exatamente 364 dias. Este calendário se torna fundamental para a mensagem do livro, um relógio celestial que humanos devem observar. Ele moldou o sol, um sinal magnífico acima da terra para dias, sábados, meses, anos festivos, jubileus e para todas as estações o anjo clarifica. Cada unidade de tempo possui significado no plano de Deus. Desconsiderar este calendário é sair da própria ordem divina. Animais emergem nos dias 5 e 6, exatamente como Gênesis nos relata. Mas Jubileus acrescenta que 22 tipos de criaturas foram moldados, um número que corresponde com as letras no alfabeto hebraico, implicando que a própria criação está organizada como linguagem sagrada. Então chega a humanidade. Adão moldado da terra, recebendo vida pelo sopro de Deus. Mas Jubileus nos apresenta a reação dos anjos. Alguns celebram neste ser fresco, enquanto outros desenvolvem preocupação. Estas preocupações prenunciam problemas vindouros, já que alguns anjos acabarão ressentindo humanos e perseguirão sua queda. A criação de Eva chega com detalhes frescos também.
O anjo informa Moisés que ela não foi moldada no sexto dia com Adão, mas posteriormente, depois que Adão havia sido transportado para o Éden. Esta diferença de tempo pode parecer menor, mas influencia como Jubileus percebe papéis de gênero e relacionamentos humanos. Quando Deus repousa no sétimo dia, Jubileus enfatiza que isto não foi meramente uma pausa, mas a criação de algo fresco, o próprio sábado, a coroa da semana. O anjo informa Moisés que apenas 2 grupos foram permitidos honrar este dia: os anjos no céu e os israelitas na terra. Todas as outras nações foram recusadas este privilégio. Nesta recontagem, Adão e Eva não são exatamente os seres independentes que reconhecemos de Gênesis. São mais comparáveis a atores num drama universal observado por anjos. Suas escolhas documentadas nos livros celestiais, seu futuro já inscrito em tábuas acima. Possuem livre arbítrio, mas o exercem dentro de fronteiras estabelecidas antes de terem respirado inicialmente. Deus posiciona os primeiros humanos no Éden não meramente para cuidar de um jardim, mas para queimar incenso e apresentar oferendas, transformando o Éden não meramente num paraíso, mas no primeiro templo. Desde seu primeiro dia, humanos foram destinados a adorar, reconhecer o Criador e a ordem que ele fundou naqueles 6 dias iniciais. Quando Jubileus completa sua história da criação, percebemos um mundo mais intrincado que Gênesis nos apresenta. Um universo em camadas com anjos, governado por tempo exato, movendo-se de acordo com padrões estabelecidos no início. Humanos ficam no centro deste design magnífico, preciosos para Deus, mas também pequenos dentro de um vasto sistema celestial que observa, registra e ocasionalmente intervém em assuntos terrenos. A queda, conforme contada pelos anjos. Quando chegamos à história da tentação no Éden, Jubileus nos transporta mais profundo que Gênesis faz. A serpente reconhecível emerge, mas atrás desta criatura está um poder mais sombrio. Mastema, príncipe dos espíritos, promotor celestial. O anjo clarifica a Moisés que a serpente foi meramente uma ferramenta empregada por forças espirituais que ressentiam a posição de Adão e Eva na criação. A serpente aproximou-se e chegou perto da mulher. O anjo informa Moisés, e a serpente declarou à mulher: Deus genuinamente disse que não comereis de nenhuma árvore do jardim? Mas ao contrário de Gênesis, Jubileus nos apresenta que isto não foi meramente curiosidade ou malícia, foi parte de uma provação universal. Humanos permaneceriam fiéis à ordem celestial? A resposta de Eva viaja o caminho reconhecível, tomando o fruto, consumindo-o, compartilhando com Adão. Mas Jubileus percebe isto como mais que desobediência, é contaminação. Ao tomar o que não foi fornecido, os primeiros humanos quebraram as fronteiras entre coisas sagradas e comuns. Sua nudez, subitamente visível para eles, não é meramente vergonha. É a perda de glória. Naquele dia, suas bocas foram abertas e começaram a falar. O anjo declara, e perceberam que estavam nus. Esta consciência fresca chega como uma queda da inocência, mas também como um tipo de despertar sombrio. Agora compreendem tanto o bem quanto o mal, mas este conhecimento produz dor ao invés de sabedoria. A chegada de Deus no jardim vem com trovão e terremoto na recontagem de Jubileus.
O julgamento divino não é quieto, mas terrificante. O jardim inteiro treme quando Deus anuncia seu veredicto, primeiro sobre a serpente, depois sobre Eva, então sobre Adão. Cada recebe punição adequada ao seu papel nesta violação universal. O que transcorre em seguida difere sutilmente de Gênesis. Deus não molda vestimentas de peles de animais para os humanos caídos. Em vez disso, o anjo informa Moisés que o Senhor Deus moldou para Adão e sua esposa vestimentas de pele e os vestiu. Alguns leitores antigos compreenderam isto significar que Adão e Eva inicialmente vestiam trajes de luz, corpos espirituais agora substituídos com carne mortal que um dia pereceria. Sua expulsão do Éden segue, mas Jubileus adiciona uma linha temporal ausente de Gênesis. Na primeira semana do primeiro jubileu, Adão e sua esposa estiveram no jardim do Éden por 7 anos, cultivando e cuidando dele. Então, os primeiros humanos passaram exatamente 7 anos no paraíso, uma semana de anos antes de sua queda. Quando partem do Éden, Jubileus nos informa que Adão transportou 2 coisas: incenso do jardim, para que pudesse ainda apresentar adoração apropriada fora do paraíso, e sementes de plantas do jardim para cultivar alimento em seu exílio. Ambos demonstram que, apesar de sua queda, humanos retêm conexões com seu propósito original de adorar Deus e cuidar da terra. O anjo clarifica a Moisés que Adão e Eva não meramente perderam um jardim, perderam contato direto com santidade. Portanto, as tábuas celestiais foram comandadas a respeito deles, que deveriam ser separados de toda a contaminação. O pecado criou uma barreira entre terra e céu, entre humanos e presença divina. Fora do Éden, o primeiro casal começa a trabalhar a terra. Adão cultiva o solo, enquanto Eva descobre como moldar roupas. Adquirem habilidades que nunca necessitaram no paraíso. Agricultura, tecelagem, cozinhar com fogo. Tem filhos, primeiro Caim com sua irmã Auã, depois Abel com sua irmã Azura. Jubileus cuidadosamente documenta estes detalhes, completando lacunas que Gênesis deixa abertas. Quando Adão e Eva têm Sete para substituir Abel assassinado, Jubileus data isto exatamente após 5 semanas, no 4º ano da 5ª semana do primeiro jubileu. Esta datação exata não é meramente trivialidade, é fundamental para a mensagem do livro. Cada ocorrência acontece em seu tempo designado, inscrito nos registros celestiais antes do mundo começar. O próprio tempo se transformou após o Éden. Agora humanos existem dentro de medições rígidas, dias, semanas, meses, anos e jubileus. O primeiro jubileu, 49 anos, marca a transição do paraíso para o mundo de trabalho, dor e morte. O relógio universal começou sua contagem, medindo através da história em direção ao julgamento final e restauração. O anjo informa Moisés que Adão e Eva lamentaram por seu jardim perdido, apresentando plantas fragantes como presentes a Deus, perseguindo o perdão, e Deus não os abandona. Mesmo quando começam seu exílio, a misericórdia divina os acompanha. Anjos os instruem em habilidades que necessitam para sobreviver. O sol e as estrelas continuam observando o cronograma celestial, fornecendo-lhes o ritmo de dias e estações. Assim começa a história humana fora do Éden. Uma história de perda, mas também de estrutura e propósito. O mundo continua operando no tempo divino.
Anjos continuam observando e registrando ações humanas. E embora o paraíso esteja perdido, Jubileus nos informa que o caminho de volta permanece acessível àqueles que honram o calendário celestial e observam a lei eterna de Deus. Caim, Abel e o conflito civil inicial. Seguindo o Éden, a vida continuou. Adão e Eva tiveram filhos, e a história humana começou a se desenvolver. O livro dos Jubileus nos informa que na primeira semana do segundo jubileu, um filho chamado Caim nasceu. Seu irmão Abel chegou 7 anos depois. Os irmãos amadureceram, aprendendo os caminhos da terra. Abel cuidava de ovelhas enquanto Caim trabalhava o solo. Existiram em ritmo com a terra, mas a paz não perduraria entre eles. Quando chegou o tempo de apresentar oferendas a Deus, Abel transportou os primogênitos de seu rebanho. Caim coletou frutos de sua colheita. A fumaça do sacrifício de Abel ascendeu diretamente ao céu. A oferta de Caim desviou-se de lado, rejeitada. Jubileus nos fornece tempo que Gênesis omite. Os irmãos eram adultos. Caim tinha 22 e Abel 20. O primeiro assassinato não foi uma explosão súbita de raiva, mas uma ferida infectada. Vamos caminhar no campo, Caim declarou a seu irmão. Longe de olhos vigilantes, Caim derrubou Abel. Sangue encharcou o chão que acabara de rejeitar a oferta de Caim. A terra transformou-se tanto em testemunha quanto em evidência. A voz de Deus quebrou o silêncio. Onde está Abel, seu irmão? Sou eu o guardião de meu irmão, Caim respondeu. Mas Deus sabia. O sangue já havia falado do chão. Diferente de Gênesis, Jubileus rastreia a punição de Caim com datas cuidadosas. Seu exílio começou naquele mesmo ano, o tempo registrado no livro celestial. Deus marcou Caim para que ninguém o eliminasse. Uma mistura de maldição e proteção estranha. A leste do Éden, Caim construiu a primeira cidade. Ele a nomeou em homenagem a seu filho Enoque. Não o caminhante celestial que encontraremos mais tarde, mas um Enoque diferente. Esta construção de cidade possui significado sombrio em Jubileus. Não foi meramente abrigo, mas o primeiro indício de humanos moldando seus próprios reinos separados do plano celestial. Eles construíram com tijolos cozidos e betume, materiais que a água não poderia facilmente lavar. 4 gerações abaixo de Caim, chegou Lameque, que eliminou um homem e um menino. O mal expandiu como uma erva daninha em solo fértil. O derramamento de sangue que começou com irmãos espalhou-se pelos primeiros clãs e tribos. O primeiro conflito civil da humanidade. De volta à casa de Adão, um filho fresco nasceu, Sete. Através dele, chegaria uma linha diferente, uma que poderia lembrar o calendário celestial. Mas o dano estava feito. A morte havia entrado no mundo, e a flecha do tempo agora apontava em direção à decadência. Jubileus nos apresenta que o crime de Caim não foi meramente assassinato. Foi a primeira violação na linha temporal perfeita de Deus. Deste ponto em diante, ocorrências terrenas lutariam para combinar com o roteiro celestial. O relógio magnífico começou a desviar-se. Adão e Eva lamentaram Abel por 4 jubileus, quase 200 anos. O próprio tempo transformou-se numa medida de tristeza, e em suas lágrimas percebemos os primeiros humanos aprendendo que ações ressoam através de gerações. O chão que absorveu o sangue de Abel nunca renderia a colheita idêntica novamente. A primeira cidade construída por Caim nunca conheceria paz genuína.
O padrão foi estabelecido: irmão contra irmão, o solo e o pastor em conflito. Em Jubileus, isto não é meramente drama familiar, é perturbação universal. Os anjos, observando de cima, documentaram cada data, cada crime, cada consequência. Nada foi aleatório. Tudo se encaixou no cronograma celestial, mesmo o primeiro assassinato. E assim começou a longa caminhada da humanidade para longe do Éden, um caminho marcado por violência, mas ainda sob o olhar vigilante do céu. O calendário continuou girando. Os jubileus contaram adiante. Os anjos registraram tudo. Enoque, o caminhante dos céus. Na sétima geração, a partir de Adão, chegou um homem diferente de qualquer outro. Seu nome era Enoque, e Jubileus relata sua história com cuidado especial. Nascido na sexta semana do sétimo jubileu, a vida de Enoque foi mapeada por números sagrados desde o início. Gênesis dá a Enoque apenas algumas linhas. Jubileus expande sua história em algo maravilhoso. Ele não foi meramente um bom homem que andou com Deus, foi o primeiro humano a decifrar o código celestial. Aos 12 anos, Enoque começou a temer Deus. Aos 65, havia adquirido os ritmos do sol, da lua e das estrelas. Os próprios anjos o instruíram a rastrear o pulso do tempo através do céu. Ele não estava meramente observando os céus, estava lendo-os como texto. Jubileus revela o que Gênesis apenas sugere. Enoque foi o primeiro sacerdote astrônomo. 6 jubileus após a criação, humanos finalmente possuíam alguém que podia ler o calendário celestial de Deus corretamente. As estrelas giravam acima e Enoque conhecia seus nomes. As estações se transformavam e ele marcava seus tempos apropriados. Ele foi o primeiro entre os homens a adquirir escrita, conhecimento e sabedoria. Jubileus nos informa. Antes dele, o tempo fluía sem testemunha humana. Depois dele, os dias possuíam um guardião. Por 300 anos, Enoque andou entre seu povo, instruindo-os sobre os padrões celestiais. Ele escreveu tudo, os primeiros manuscritos sagrados. Seus rolos rastrearam anjos, demônios, corpos celestiais e leis divinas. Transformou-se numa ponte entre mundos. O livro dos jubileus nos fornece algo que Gênesis não oferece, a razão para o papel especial de Enoque. Ele se posicionou contra anjos caídos que haviam instruído humanos em conhecimento proibido. Enquanto outros adquiriram artes de guerra e vaidade, Enoque instruiu verdade e tempo. Em seu 365º ano, correspondendo aos dias do ano solar, Enoque não pereceu. Foi levado. Jubileus declara que a terra o liberou para o céu que havia estudado tão fielmente. Havia andado com anjos em compreensão e agora andaria com eles pessoalmente. Jubileus nos informa que os anjos transportaram Enoque para o Jardim do Éden, onde agora registra os feitos da humanidade. Transformou-se no escriba celestial, documentando cada pecado e virtude. O homem que rastreou o tempo transformou-se atemporal ele mesmo. Antes de partir da terra, Enoque advertiu seu filho Matusalém sobre o julgamento que se aproximava. As águas ascenderiam, o mundo seria limpo, um começo fresco chegaria. Mesmo este dilúvio possuía seu tempo designado no livro celestial. Em Enoque percebemos o humano ideal de Jubileus, aquele que mantém o calendário correto, observa a lei celestial e funciona como testemunha da ordem divina. Ele é tanto cientista quanto místico, rastreando estrelas enquanto fala com anjos. O que torna o retrato de Enoque em Jubileus tão notável não é meramente sua ascensão celestial, é que ele dominou
o próprio tempo. Num livro obcecado com datas exatas e períodos sagrados, Enoque se destaca como o humano que acertou. Ele alinhou os ritmos da terra com o pulso celestial. Através de Enoque, humanos receberam o calendário autêntico, 364 dias divididos impecavelmente. Não os meses lunares desorganizados que derivam e requerem correção. Não a marcação de tempo pagã que servia deuses falsos. O ano solar puro dividido em 4 partes iguais. E porque manteve o tempo autêntico, Enoque escapou da maior maldição do tempo, a morte. Ele saiu do rio fluente de dias para o reino atemporal onde anjos habitam. O caminhante dos céus transformou-se no habitante celeste. Depois que Enoque partiu, seu conhecimento começou a desvanecer da terra. As pessoas esqueceram o calendário autêntico, perderam datas de festivais. Plantaram em tempos incorretos. A lacuna entre céu e terra expandiu mais ampla com cada jubileu passando. Mas Enoque ainda observa, segundo jubileus. Do Jardim do Éden, ele registra nossa história. O primeiro guardião do tempo mantém o tempo para todos nós. O dilúvio se aproxima. 10 gerações desde Adão, o mundo havia perdido seu caminho. Jubileus nos informa que no tempo de Noé, a terra começou a se encher de corrupção e maldade. O cronograma cuidadoso que Deus havia estabelecido estava agora em caos. Diferente de Gênesis, Jubileus clarifica exatamente por que o dilúvio chegou. Sim, humanos haviam crescido malvados, mas algo pior havia transcorrido. Anjos chamados vigilantes haviam partido de seus postos no céu e tomado esposas humanas. Seus filhos eram gigantes que devoravam os filhos dos homens. Estes anjos caídos instruíram humanos em artes que o céu não havia planejado compartilhar ainda. Trabalho em metal, maquiagem, feitiços, leitura de estrelas para propósitos incorretos. Conhecimento chegou cedo demais, sem sabedoria para guiá-lo. O cronograma divino foi quebrado. Noé ficou sozinho neste mundo despedaçado. Jubileus o chama de justo em todos os seus caminhos, uma luz rara na escuridão crescente. Quando tinha 500 anos, exatamente quando as tábuas celestiais haviam inscrito, Deus falou com ele sobre as águas que se aproximavam. Jubileus adiciona um detalhe arrepiante ausente de Gênesis. Enquanto Noé construía a arca, demônios comandados por Mastema, o nome de Jubileus para Satanás, trabalharam mais arduamente do que nunca para corromper a humanidade. Sabiam que seu tempo era limitado. A terra logo seria lavada limpa de sua influência. A arca não foi meramente um barco, foi um templo flutuante construído segundo as medições exatas do céu. 3 andares, dimensões exatas, uma única porta, nada aleatório. Cada côvado correspondia ao projeto divino. Num mundo onde tudo havia dado errado, a arca permanecia como algo exatamente correto. Noé coletou animais em grupos de 7 e pares, dependendo se eram limpos para sacrifício. Jubileus é cuidadoso em documentar quais podiam ser consumidos e quais não podiam. Mesmo na crise, as leis dietéticas importavam. A ordem de Deus se aplicava em todas as circunstâncias. No 17º dia do 2º mês, no 600º ano da vida de Noé, as águas chegaram. Chuva de cima, inundações de baixo. Céu e terra conspiraram para lavar a corrupção. Por 40 dias, a água cobriu tudo. Jubileus rastreia o cronograma do dilúvio com precisão que Gênesis não iguala. As águas ascenderam por 40 dias. Permaneceram em sua altura por 150 dias. Começaram a baixar no 1º dia do 10º mês.
Os topos das montanhas emergiram no primeiro mês do 601º ano de Noé. Isto não é meramente detalhe de narração para jubileus. Estas datas importam profundamente. O dilúvio não foi punição aleatória, foi limpeza programada, marcada no calendário celestial muito antes da primeira gota de chuva cair. Dentro da arca, um remanescente de vida esperou. 8 humanos, pares de animais, sementes e plantas, não selecionados por acaso, mas escolhidos como recipientes vivos de renovação. Quando tudo corrupto havia ido embora, reconstruiriam o mundo. Depois de exatamente 1 ano, Noé abriu a arca. O chão havia secado. Um mundo fresco aguardava, mas algo havia se transformado no céu também. Jubileus nos informa que após o dilúvio, a maioria dos anjos caídos foram presos em julgamento. Seu líder, Mastema, implorou a Deus para manter alguns demônios livres. E, estranhamente, Deus concordou. Deixe 1/10 deles permanecer em minha presença, Deus declarou em Jubileus. E deixe 9/10 descerem ao lugar de julgamento. O mal continuaria, mas limitado, contido numa corrente divina. Noé pisou em terra limpa e construiu um altar. Tomou animais e aves limpos e apresentou sacrifício. A fumaça ascendeu ao céu, aceita, diferente da oferta de Caim gerações antes. Deus moldou uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Mas Jubileus adiciona algo essencial. Deus também restaurou o calendário autêntico que havia sido perdido desde o tempo de Enoque. 364 dias divididos impecavelmente em semanas e estações. O mundo começou novamente, lavado limpo, mas não impecável. E o tempo retomou sua marcha, agora com o arco-íris como marcador da paciência de Deus. O dilúvio havia chegado exatamente quando o céu ordenou. O próximo julgamento chegaria no horário também. As consequências de Noé e a maldição de Canaã. As águas recuaram. A vida começou novamente. O primeiro ato de Noé, em solo seco, foi construir um altar para agradecer a Deus. Seu segundo foi plantar uma vinha. Jubileus nos informa o tempo destas ocorrências com cuidado. O 27º dia do segundo mês, 1 ano e 10 dias depois que o dilúvio começou. A videira expandiu rapidamente em solo enriquecido pela inundação. Noé colheu uvas e moldou vinho, não compreendendo seu poder completo. Bebeu e caiu adormecido nu em sua tenda. O que transcorre em seguida é um dos contos mais estranhos das Escrituras. Cam, o filho do meio de Noé, percebeu a nudez de seu pai e informou seus irmãos do lado de fora. Sem e Jafé andaram de costas para dentro da tenda, transportando uma veste entre eles. Cobriram seu pai sem olhar para ele. Quando Noé acordou e descobriu o que transcorreu, amaldiçoou não Cam, mas Canaã, o filho de Cam. Por que amaldiçoar o neto ao invés do filho? Gênesis não clarifica. Jubileus, sim. Neste relato expandido, descobrimos que Cam não meramente percebeu Noé nu. Falhou em honrar a fronteira sagrada entre pai e filho. Isto não foi meramente embaraço, foi uma violação de ordem sagrada. Jubileus adiciona que Noé havia separado a terra entre seus 3 filhos antes deste incidente. Quando Cam demonstrou desrespeito, Noé não modificou a divisão de terra, mas amaldiçoou Canaã à servidão. O tempo importava. A terra já estava fornecida. Os relacionamentos estavam agora despedaçados. Maldito seja Canaã, Noé declarou. Um servo de servos será para seus irmãos.
Com estas palavras, Noé estabeleceu um padrão que ressoaria através de séculos. Os descendentes de Canaã serviriam os descendentes de Sem e Jafé. Jubileus rastreia a dispersão da família de Noé com precisão geográfica. Sem tomou o meio da terra, incluindo o que se transformaria em Israel. Cam tomou o sul quente. Jafé recebeu as regiões norte frescas. Cada filho jurou um juramento para respeitar estas fronteiras, mas juramentos são quebrados. Jubileus nos informa que Canaã olhou para o Líbano e a Jordânia e decidiu tomá-lo, embora pertencesse a Sem. Maldito seja Canaã, o manuscrito repete, pois se estabeleceu na terra que não era sua. Isto importa profundamente para os leitores originais de Jubileus. O livro foi provavelmente composto quando os judeus confrontavam ameaças de nações circundantes. Ao recontar esta história expandida da maldição de Canaã, Jubileus não está meramente clarificando história antiga, está afirmando que os inimigos de Israel estão existindo em terra roubada contra decreto divino. Noé existiu 350 anos após o dilúvio, completando 950 anos de vida. Jubileus documenta que foi impecável em toda sua conduta, mantendo os mandamentos de Deus fielmente. Em 19, Jubileus, 2 semanas e 5 anos, a contagem exata importa, Noé pereceu. Antes de sua morte, Noé advertiu seus filhos sobre corrupção. Jubileus adiciona um detalhe que Gênesis carece. Noé especificamente advertiu contra consumir sangue e misturar tipos diferentes de animais, plantas ou roupas. Manter fronteiras claras era responsabilidade sagrada. Os filhos de Noé construíram cidades e começaram nações. Crianças nasceram. O mundo se encheu novamente. 10 gerações haviam passado de Adão a Noé. Agora uma contagem fresca começaria. O relógio continuou marcando em direção a Abraão, Moisés e além. O que torna o relato de Noé em Jubileus tão notável não é meramente a história do dilúvio, é como impecavelmente tudo se encaixa no cronograma celestial. O dilúvio chegou exatamente no horário. A vida de Noé abrangeu exatamente 19 jubileus, e algumas semanas nada foi aleatório. Tudo foi contado. E nesta contagem cuidadosa, percebemos a mensagem de Jubileus. Mesmo desastres servem o tempo de Deus, mesmo maldições cumprem o plano celestial. Os anjos continuam observando, as tábuas continuam registrando, o tempo continua fluindo em direção a seu fim designado. A Torre de Babel e a divisão magnífica. 3 gerações após Noé, a humanidade se coletou na terra de Shinar com uma língua e um propósito. Venham, declararam, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. Suas ambições se estenderam em direção ao próprio céu. Jubileus percebe esta construção de torre como mais que meramente orgulho, foi uma tentativa de escapar de outro dilúvio. Ao invés de confiar na promessa do arco-íris de Deus, perseguiram segurança em sua própria criação. Construíram com tijolos cozidos e betume, materiais que a água não poderia facilmente lavar. Deus desceu para observar este projeto humano. Encontrando um povo com uma língua, construindo em direção ao céu, Deus decidiu agir, não em raiva como interpretações posteriores frequentemente sugerem, mas em reordenamento universal. Espero você até a próxima história.
Não se esqueça de seguir o canal para mais histórias assim. Até a próxima.